É uma alegria que Deus nos dá de poder começar e terminar o primeiro dia da semana, certos de que Deus se importa conosco. Em meio às nossas lutas, que podem resultar em vitórias, ou em cansaços, ou em derrotas. Os nossos dias se passam debaixo do cuidado de Deus. E quando nós nos reunimos no primeiro dia da semana, nos reunimos porque sabemos disso, cremos nisso, e estamos prontos a continuar a viver nessa dimensão do cuidado providencial de Deus para com a gente, para com a igreja, para com o rebanho dele. E uma das maneiras concretas que nós temos de usufruir o cuidado de Deus é ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então o culto é dirigido por isso. Esse é o princípio elementar do culto, ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos fazer isso através do Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E nós vamos ler os versículos 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos falar com esse Deus que fala conosco, que nos dá esse privilégio de nos ouvir. Por isso a oração é falada na Bíblia com tamanha frequência e insistência, para que nós saibamos que Deus está pronto para nos ouvir. Iberê, você pode nos conduzir, por favor, irmão, nessa palavra de oração, Senhor? Vem, Santo Espírito, Espírito do Senhor, habita o templo, Senhor, Amém. Esteja entre nós, enche os nossos corações da alegria da Tua presença. Amém. Querido Senhor, Tu nos disseste que cada vez que 2, 3, quando nos reuníssemos em Teu nome, Tu estarias presente. E aqui estamos, Senhor, na Tua casa mais uma vez, Amém. sentindo a Tua presença. Amém, Senhor, aceita os atos deste culto, por mais imperfeitos que eles possam parecer aos Teus olhos e aos Teus ouvidos. Senhor. Mas que nós façamos esse culto em espírito e em verdade, Amém. aquilo que nós melhor possamos fazer. Amém. Que cada um de nós possa fazer o melhor de si. Abençoa o pregador, abençoa os ouvidos daqueles que vão ouvir as Tuas palavras, Senhor, e que elas fecundem os corações, para que as pessoas sejam edificadas no caminho para a santificação. Amém. Abençoa todos os atos desse culto, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, cantar louvores ao Senhor, lembrando que Ele está entre nós e a sua promessa se cumpre. Vamos ficar em pé e vamos unir nossas vozes e lembrar da pessoa do nosso Salvador com esse hino: Jesus, teu nome é santo. Por favor, queiram se assentar, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar lendo o Evangelho de Mateus. Agora no capítulo 10. Mateus 10.
versículo 5 ao versículo 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Todos os dias, quando pela manhã nós nos levantamos pela graça e amor de Deus e saímos pelas portas do lar, nós saímos para servir a Cristo. Porque como lemos no começo, nós somos a resposta da oração dos apóstolos. A seara é grande, poucos são os trabalhadores dela. Aqueles 12 que Jesus chamou puderam transformar o mundo todo. Só aqui nessa noite nós estamos em muito mais do que 12 pessoas para transformar um bairro, uma cidade, talvez um escritório, uma empresa, uma escola, uma universidade. É certo que debaixo da orientação de Deus, todos os dias nós vamos para os campos e na nossa lida diária, também certamente nós sabemos que enfrentamos provações, desafios, temos que lidar com a oposição. Esse texto que acabamos de ler tem uma promessa. Ele diz que quando as coisas dão errado, no lugar aonde fomos para servir a Cristo, se as pessoas não nos receberem e não receberem Cristo e sua palavra, a paz estará sobre nós, do mesmo jeito que ela estará se as pessoas ouvirem e aceitarem a Cristo e sua palavra através das nossas vidas. Se as coisas derem certo, a paz de Cristo estará sobre nós. Se as coisas derem errado, a paz de Cristo estará sobre nós. Como é gostoso saber disso. E nós podemos buscar aquele que é o príncipe da nossa paz em oração, para pedir que Ele abrace o nosso coração, fale conosco, tire o medo, a tristeza, a angústia, lance fora todo o medo com o seu amor no lugar, perdoe os nossos pecados, continue abençoando os nossos pés e as nossas mãos para servi-lo. Vamos buscar esse Deus maravilhoso que nos dá a sua paz em oração silenciosa, cada um de nós confessando os nossos pecados e buscando a renovação do Espírito Santo.
Oremos. Senhor nosso Deus, de fato, Tu és santo e a Tua majestade é incomparável. A Tua santidade e a Tua pureza, Senhor, enche o nosso coração de temor. Porque Tu és o totalmente outro, Tu não és como nós. Tu estás acima de tudo o que existe. Não há nada que se compare, ó Deus, ao Teu poder. Mas o Teu amor, ó Deus, nos constrange. Porque apesar de tudo o que Tu és, o Senhor ainda assim se importa conosco. Obrigado, ó Deus. Quem é como o Senhor? Obrigado por nos alcançar, por nos salvar. Obrigado por oferecer gratuitamente a nós o Teu perdão e a Tua graça, Deus, reveladas em Cristo Jesus e em nenhum outro. É a expressão exata do Senhor, o Deus conosco. Que os passos do Teu Filho Jesus possam aparecer diante de nós, para que nós possamos andar em Suas pegadas. Abre, ó Deus, os nossos olhos para enxergar o caminho diante de nós, o caminho da santidade, da justiça e da verdade. Limpa o nosso coração, purifica as nossas mãos. Obrigado, Jesus, pela Tua instrução e pelo Teu envio, porque nós sabemos que essa caminhada não é feita apenas de privilégios, e nós temos, querido Deus, o maior de todos os privilégios, a Tua presença habitando em nós. Mas ela é feita também de um dever. Ó Pai, que no desenvolver do nosso chamado diariamente, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado, que a Tua glória e o Teu amor brilhem em nosso rosto, que nós sejamos testemunhas verdadeiras da graça salvadora de Cristo Jesus. Ó Deus, se tudo der certo, obrigado pela Tua paz. Quando tudo der errado, obrigado pela Tua paz. Não há o que temer, ó Deus. Coloca no nosso coração essa verdade, que nós possamos caminhar diariamente, sem temer o homem, mas temendo apenas o Senhor. Tu és o nosso Deus e a nossa própria vida. Que Tu mesmo, ó Deus, cerque e proteja a nossa casa, as nossas famílias, aquele que necessita, Pai amado, de uma porta de emprego, que a Tua dadivosa mão abra essa porta, e que esse chefe do lar, essa dona de casa, possa encontrar o seu sustento, para com honestidade e amor colocar o pão sobre a mesa. Obrigado pela Tua fidelidade, Deus, pela Tua proteção, que Tu continues a nos livrar do mal, porque não há outra esperança, não há outra rocha em que nós podemos confiar. Somente o Senhor é Deus. Que Tu cuides de nós, Pai. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós gostaríamos de convidar a congregação a ficar de pé para nós entoarmos mais 3 corinhos. Como agradar a Deus, angustiado.
durante esse último corinho, é um momento que nós temos uma oportunidade e também um dever dos membros da igreja de trazer uma contribuição, os seus dízimos, as suas ofertas para o trabalho do Senhor. Então, os nossos visitantes não se sintam constrangidos, porque esse é um dever e um privilégio dos membros da igreja. Mas, se desejarem fazê-lo também, podem ficar à vontade. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Antes de nos assentar, vamos ver quem Deus trouxe e está aí ao nosso lado, ao seu lado, ao meu lado, e nos cumprimentar nesse momento de alegria e louvor. Nós temos a alegria nessa noite de receber aqui diante da igreja uma família que já está frequentando a nossa igreja há mais de um ano, mas o processo da recepção de membresia deles se deu há pouco tempo no conselho da igreja. Então convido o José Luiz, a Gabriela, o Pedro e o Daniel para virem aqui, por favor. Daniel está aí também? O Pedro. Está descendo, tá bom. Enquanto ele chega, os irmãos vêm da Igreja Presbiteriana do Parque Aurora, em Campos dos Goyatacazes, no estado do Rio de Janeiro. Por razões que Deus conduz a vida de vocês, vocês se mudaram para Campinas, e aqui estão. E um pouco mais de um ano vocês acharam esse endereço, começaram a vir. E o que a gente percebeu na chegada de vocês aqui
Eu acredito que está muito bem descrito aqui num versículo da Bíblia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E desde que vocês chegaram aqui, eu percebi a alegria de vocês, de estar aqui, de saber que Deus trouxe vocês para Campinas, e não só para a cidade, mas para essa igreja também. Vocês se envolveram, estão envolvidos no trabalho que Deus nos tem confiado. E essa alegria que vocês têm é a nossa alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus renova essa alegria para vocês, para nós, e que agora, oficialmente, na membresia da igreja, vocês continuem a servi-lo, ombreando juntamente conosco aquilo que o Senhor nos tem confiado. Vocês são e sabem que são bem-vindos entre nós. Nós vamos orar a Deus em gratidão. Convido algumas famílias da igreja a virem aqui, ao lado da família Sodré, abraçando assim esses nossos irmãos que já estão abraçados. O pastor Duval vai fazer essa oração, por favor, Duval. Senhor, obrigado porque o Senhor quis trazer como um presente para a nossa igreja a família Sodré. Obrigado pela vida do Zé Luiz, da Gabi, do Pedro, do Danielzinho. Obrigado, Deus, porque é tão gostoso estar com eles. Amém. Ó Deus, que Tu possas continuar a encher os nossos corações com esse amor que vem do céu. Amém. Como é gostoso, ó Deus, estarmos como a família da fé reunidos e receber, ó Deus, uns dos outros o bom depósito que vem do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E essa família abençoada é um dom do Senhor que está aqui agora presente. E nós nos alegramos, ó Deus, porque agora estão conosco de uma vez por todas. Obrigado, Pai. Que Tu continues a abençoar o trabalho que eles têm desenvolvido no meio dos adolescentes. Obrigado, ó Deus, porque eles entregaram a Ti os seus corações e também as suas mãos. E como tem nos abençoado, Deus, com os seus dons e talentos. Amém. Nós possamos continuar Te servindo, Pai, com alegria de fato, porque a Tua casa é a nossa alegria e a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Amém. Em nome de Jesus, Te damos graças pela vida de cada um deles. Amém. Amém. Receba o nosso abraço. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Depois toda a igreja poderá abraçá-los também. Nós convidamos as crianças que têm entre 3 e 6 anos a vir aqui à frente com a Renata. As crianças até 2 anos com a companhia de um dos pais. Vão ter uma mensagem no berçário com a Berto. Com a Ana Paula Berto, a Aninha. E as crianças maiores? Então, com as crianças de 7 a 11, podem vir com a Gabriela. E nós vamos orar em gratidão também pelos dízimos e ofertas consagrados e pela mensagem que todos ouviremos, crianças e adultos. O Charlie, você pode fazer essa oração, amigo? Amado Deus, eterno Pai, Te damos graças, ó Deus, através de Cristo Jesus, nosso Salvador, por mais uma noite aqui presente, na Tua companhia, para louvor e honra do Teu nome. Amém. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor não nos abandona. E sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, que os dízimos e ofertas sejam consagrados a Ti, ó Deus, com alegria, e sejam controladas para o Seu reino, ó Deus, somente. Te damos graças pelos nossos pequenos, que o Senhor encaminhe eles, ó Deus, e lhes dê, ó Deus, uma palavra para a idade deles. Amém. O Senhor possa abençoá-los.
Também peço pela pregação de hoje e pelo pastor que irá dar a palavra. Louvamos o seu nome e que o Senhor possa, ao final do culto, nos levar para nossas casas na tua proteção. Amém. Através de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. O mês de agosto é especial para nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, porque nós lembramos o início da Igreja Presbiteriana em nossa pátria. Isso há 157 anos. Uma história de grande significado para nós, que tem sido conduzida pela orientação do nosso Pai, uma história onde muitas vidas têm sido abençoadas, e aqui estamos nós, uma congregação dessa igreja denominacional, e por causa disso nós lembramos da nossa vocação e dos elementos essenciais dela, porque a igreja existe e como é que a igreja cumpre a sua vocação, atende o seu chamado. Então, esse mês de agosto é um mês que nós damos atenção, uma atenção especial a esse assunto. E hoje pela manhã nós recebemos aqui o pastor Marcos Napoli, que nos ajudou a pensar ou a repensar sobre isso. Interessantemente, ele escolheu o capítulo 9 também, de Mateus, para trazer a mensagem dele. Eu fiquei pensando se eu ia ter que, hoje à tarde, fazer uma outra mensagem, porque ele também tinha pensado e preparado uma mensagem no capítulo 9. Mas o enfoque dele é um pouco diferente do enfoque que eu quero dar. E eu quero chamar a sua atenção, então, especialmente para esses versículos que já estão aí na tela. E o tema da nossa mensagem é a dinâmica de Jesus Cristo. Porque no versículo 35, é justamente isso que nós encontramos. Nós temos aqui, nessas palavras, a condensação da atividade de Jesus Cristo, da sua dinâmica. E o termo que começa o versículo 35 é esse percorria. Portanto, o Senhor Jesus Cristo andava, viajava, não teve um ministério estático, mas bastante movimentado, bastante itinerante, dinamizado. E quando nós lemos aqui mesmo no capítulo 9, nós podemos perceber isso. A maneira como Mateus resolveu contar a história de Jesus Cristo, Mateus resolveu contar a história de Jesus Cristo agrupando ensinos ou agrupando acontecimentos
E aqui nos capítulos 8 e 9, nós, então, quando lemos, observamos muita coisa acontecendo na dinâmica da vida do nosso Salvador. Então, Jesus percorria cidades e povoados, a vizinhança dele na Galileia, muitas cidades, muitos povoados, um lugar onde havia assim uma certa agitação, porque a Galileia ficava distante do centro do poder do país de Israel, mas apesar de ficar distante do centro do poder de Jerusalém, especialmente, havia muita coisa acontecendo na Galileia. E havia então uma legião romana estacionada na Galileia para garantir que eles não iriam se rebelar, os judeus da Galileia não iriam se rebelar contra os governadores, especialmente contra o poder romano que dominava a região toda. E havia essa agitação acontecendo na Galileia, na época de Jesus Cristo. Quando Jesus era criança, a cidade mais importante da Galileia foi destruída pelos romanos. Jesus estava basicamente na adolescência dele, segundo os estudos de calendário que se faz, porque houve uma rebelião contra os romanos lá. Então, não eram assim tempos muito pacíficos os tempos de Jesus, e a região onde ele viveu na Galileia era essa região, trazia muitos desafios. Mesmo assim, Jesus resolveu enfrentar esses desafios dinamicamente, não parado, mas indo, percorrendo. E nós encontramos que havia 3 elementos fundamentais na dinâmica da vida de Jesus. O elemento inicial que Mateus coloca para nós é o elemento do ensino nas sinagogas. Jesus não ensinou apenas nas sinagogas, como nós percebemos ao ler os textos, ele ensinou também na montanha. O próprio Mateus registra aqui no capítulo 5 que Jesus ensinou na montanha. A multidão veio a ele, ele subiu a um monte e ensinou a multidão. Mas ele também ensinou nas sinagogas. Porque as sinagogas eram os lugares onde as pessoas se reuniam para falar sobre Deus, especialmente, para ouvir a leitura das escrituras proféticas, a leitura dos salmos. Então, era o lugar do ensino formal, aonde você ia para, de fato, ter um tempo alheio às outras atividades do dia a dia para estudar. E Jesus frequentou muito as sinagogas. Ele se deu a conhecer como um mestre, como um profeta numa sinagoga, lá na cidade dele, em Nazaré. E o ministério do ensino de Jesus Cristo era um ministério para levar as pessoas para compreender de fato as Escrituras. Jesus usou muitos exemplos do cotidiano da vida das pessoas. Aqui mesmo, no capítulo 9, ele fala sobre como remendar uma roupa, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Ele fala aonde colocar vinho, lugar certo, lugar errado de colocar o vinho. Jesus usou muitos elementos comuns da natureza, do cotidiano da vida das pessoas, para, através dessas figuras, ensinar as pessoas as verdades de Deus. Mas um elemento do qual Jesus Cristo nunca abriu mão para falar às pessoas sobre Deus foi as Escrituras.
E na sinagoga, tudo começa a partir da leitura das Escrituras. No começo do nosso culto nós falamos sobre isso, que a leitura das Escrituras é o elemento primordial do culto. Nós não estamos aqui para discutir assuntos da nossa sabedoria e ideias que você e eu tenhamos sobre política, sociedade. Isso tudo tem outra hora para a gente conversar, aqui não. Nós nos reunimos para ver o que Deus está falando conosco, o que Deus tem para nos dizer. Jesus ensinava nas sinagogas, porque na sinagoga você ensina a partir do que Deus diz. Por isso é importante que o discípulo de Jesus Cristo frequente a igreja, faça parte do povo de Deus, esteja congregado e não afastado. Porque é quando nós nos reunimos para ouvir a Deus, para receber o que Deus tem para nos dizer, é que nós somos confrontados com as nossas ideias equivocadas tantas vezes, ou confirmados naquilo que está certo. Então, o Senhor Jesus Cristo não saiu pelo mundo pregando nos povos e nos povoados e nas cidades, apenas nos campos, apenas nas praças, embora ele o tenha feito, mas ele jamais deixou de ir à sinagoga. O segundo elemento importantíssimo que nós encontramos aqui da dinâmica de Jesus Cristo é o elemento da proclamação, que aparece aqui no nosso texto como pregando o Evangelho do Reino. O ensino que Jesus oferecia a partir das Escrituras era acompanhado de uma afirmação acerca do reino de Deus, acerca da boa notícia que encontramos que Deus envia para nós e que Deus confirma essa boa notícia para nós, de que às vezes nós pensamos viver num mundo desgovernado, às vezes de fato parece que está desgovernado, mas quem crê em Deus percebe que não. Os homens podem estar desgovernados, mas Deus não perdeu o governo. E é essa boa notícia que Jesus Cristo fez questão de pronunciar, de pregar, de proclamar. Sem nenhuma hesitação. Proclamar essa boa notícia de que o reino de Deus é verdadeiro e jamais estará desgovernado. Há uma ilustração que a gente pode ver no profeta Isaías. O profeta Isaías, que era um homem que ficou extremamente abatido quando o rei Uzias morreu. O rei Uzias, a história do rei Uzias, você precisa conhecer, lá no Antigo Testamento. É uma história de um homem que cresceu sob a bênção de Deus e se complicou depois. Fez o que não devia ter feito, se complicou muito. Isaías viu aquilo, mas de qualquer forma o rei Uzias era um homem que trazia assim uma estrutura e um elemento de confiança para Israel. E ele morreu. E quando ele morreu, Isaías procurou a Deus para ver se Deus tinha alguma palavra para ele. Porque Isaías pensou
estamos agora sem governo. É melhor um rei mau ou ruim do que nenhum rei. E agora? Então Isaías procurou a Deus. E quando Isaías foi procurar a Deus, Deus mostrou a Isaías que o rei Uzias tinha morrido. Mas Deus estava no controle. Deus rege, Deus governa. Tudo pode. E foi isso que Isaías percebeu. Quando ele procurou e viu a Deus regendo, governando. Inequivocamente, lá estava o Senhor. Jesus Cristo veio ao mundo para dizer às pessoas que às vezes nós nos assustamos muito nesse mundo. Às vezes as notícias que nós ouvimos nos deixam perplexos, estupefatos, ansiosos. Às vezes as circunstâncias das nossas vidas parecem estar totalmente alheias à nossa vontade e nós nos sentimos muito pressionados e preocupados. E Jesus Cristo veio a esse mundo para dizer, para nos dar a boa notícia, o Evangelho, de que aquela pessoa que acredita em Deus está debaixo do governo dele e pode usufruir desse governo. Porque os governos desse mundo se caracterizam justamente pela sua transitoriedade. Mas o governo de Deus se caracteriza pela sua firmeza, que perpassa e que sobrepassa a nossa história. Sabe, se você e eu vivêssemos em Roma há 2000 anos, você e eu pensaríamos que isso aqui não vai acabar jamais. Olha o nosso exército, olha o nosso Senado, olha essa cidade. Se você e eu vivêssemos em Roma há 2000 anos, nós diríamos um para o outro, isso aqui é tudo que importa. Isso aqui é indestrutível. Ninguém vai destruir isso aqui. Mas o Império Romano, em todo o seu esplendor de 2000 anos, passou. Como antes dele passou o Império Babilônico, como entre os dois passou o Império Grego, Macedônio. Como antes deles passaram os assírios e os egípcios. Porque o que marca as coisas do homem é a transitoriedade. As coisas do homem florescem e murcham. Mas o governo e o reino de Deus não. Permanece. Deus permanece. E Jesus anunciou isso, proclamou isso, para que todos soubessem disso. Para que todos confiassem no Senhor e viessem para dentro desse reino. Eu gosto muito da maneira como Mateus começa a história dele sobre Jesus Cristo. A primeira sentença que Mateus escreve sobre a história de Jesus Cristo é genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão.
Deus prometeu a Davi um filho cujo reino seria perfeito. 1000 anos depois, o filho de Davi nasceu. Deus prometeu a Abraão 2000 anos antes de Jesus nascer que ele teria uma posteridade e essa posteridade abençoaria todas as nações da terra. E 2000 anos depois, esse filho profetizado, prometido, que veio ao mundo para trazer a salvação de Deus a todas as nações da terra, nasceu. Esse é o reino de Deus. E é isso que Jesus Cristo faz questão de nos afirmar. Deus governa, o tempo passa. A nossa história é transitória, mas o que Deus promete, Deus cumpre. É assim que Mateus começa a história de Jesus Cristo. E a terceira característica, o terceiro elemento dessa dinâmica que Jesus manifestou em nosso mundo, está no fato de Ele ajudar pessoas, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Os atos de misericórdia de Jesus curando essas pessoas descritas aqui nos Evangelhos eram sinais não apenas para mostrar que ele era o Messias, o profeta inigualável, mas eram também sinais de que apenas ele e a mensagem dele tinha as características necessárias para se reconhecer a presença singular de Deus em uma pessoa, na pessoa dele. Então, Jesus Cristo fez isso, ajudou pessoas. Todos os que se aproximaram deles e pediram a ajuda dele, acreditando que ele poderia ajudá-las, foram atendidos. Jesus, ao escolher os 12, como vemos aqui no capítulo 10, os enviou em seu nome para ajudar pessoas para proclamar o evangelho do reino também, para ensinar os valores de Deus. E isso também lemos há pouco no nosso culto. Aos 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções e dando a eles também essa autoridade de realizar esses sinais extraordinários. E esses sinais foram manifestados através dos discípulos, que foram feitos apóstolos. Jesus não deu autoridade para todo discípulo dele fazer sinais. Não deu. Jesus deu autoridade para os 12 fazer esses sinais. Não todos. Mais à frente, na história, Jesus vai dar essa autoridade também a Saulo, que Jesus transformou e fez apóstolo dele. E depois, essa autoridade também é dada a 2 diáconos, Estevão e Filipe. E é preciso nós repararmos bem nisso, porque a autoridade de realizar sinais em nome de Jesus Cristo, especialmente é concedida aos apóstolos de Jesus Cristo e a essas 2 exceções. E você e eu sabemos que só tem uma razão de haver uma exceção, que é confirmar a regra. Eu não posso fazer os sinais que Jesus fez, Jesus não me deu isso. Se alguém anda por aí dizendo que realiza esses sinais, é por conta e risco dela mesma.
Agora, muito embora você e eu não sejamos apóstolos de Jesus Cristo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E, embora não tenhamos a condição de realizar esses sinais que ajudam pessoas, por mais que nós queiramos, quem de nós não gostaria de ajudar uma pessoa que está sofrendo? Quem de nós? Todos nós queremos ajudar uma pessoa que sofre. Mas como discípulos de Jesus Cristo, nós somos convocados a fazer isso, da maneira que Jesus quer que nós façamos. E agora eu peço que você, por favor, abra novamente a sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. E lemos a partir do versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. É assim que os discípulos de Jesus Cristo ajudam os necessitados. Manifestando esse amor que socorre. Se Deus me deu algum recurso que pode ser usado em favor de alguém que precisa desse recurso e que não tem como alcançar esse recurso a não ser que eu o ofereça, é assim. Se eu sei ler e a pessoa não sabe ler, eu posso ensinar a pessoa a ler. Se eu sei alguma coisa que pode ajudar essa pessoa a viver melhor, eu vou compartilhar com ela. Se eu tenho recursos financeiros para ajudar, eu vou compartilhar. Uma das marcas mais extraordinárias da Igreja Presbiteriana é o fato de que o esforço missionário daqueles que vieram para o Brasil para anunciar o Evangelho do Reino, e esse esforço missionário pode ser visto em muitas cidades do Brasil, é que não apenas eles estabeleceram igrejas, mas eles também estabeleceram escolas, e hospitais, e escolas de enfermagem. A mais conhecida escola que a gente tem é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas há dezenas de outras no Brasil.
Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses lugares no estado de Goiás, de onde eu sou, Jataí, Rio Verde, Ceres, Uruaçu, Mineiros, muitas outras cidades. E Brasil afora. Porque se nós temos algum recurso para ajudar pessoas que precisam desses recursos, nós vamos colocar esses recursos à disposição de Deus para isso. Porque é assim que amamos de fato e de verdade. É assim. É assim que o Senhor quer que nós participemos do ministério que Ele iniciou, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E como é que Jesus nos ensina a fazer da dinâmica dele a nossa? Nós aprendemos no versículo seguinte, versículo 36 de Mateus 9, aprendemos sobre visão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uma das provas de que o cristão, o discípulo de Jesus Cristo, está amadurecendo no seu discipulado é quando ele começa a enxergar diferente. Quando a gente começa a olhar para as pessoas e ver além do colega de trabalho ou de escola, ver além do cliente ou do paciente. Quando a gente começa a ter uma percepção melhor da pessoa, do ser humano que está ali. Na agitação do nosso dia a dia, é difícil a gente ter essa visão, porque a gente tem tanto que fazer, a gente já está preocupado com muitos assuntos. Mas é bom a gente ir desenvolvendo essa visão, e acredito que nesse texto nós aprendemos sobre isso. Que a maneira como Jesus via as pessoas em meio à multidão era uma maneira particular. Maneira particular. Você sabe o nome da pessoa, por exemplo, que abastece o seu carro, se você abastece no seu posto? Não seria interessante saber o nome dessa pessoa ou dessas pessoas? Apenas um exemplo. Porque à medida que a gente se importa ao ponto de saber o nome de uma pessoa que faz um serviço tão automático para nós, talvez algo diferente aconteça quando você vai abastecer o carro. Essa é a visão. Mas não só a visão, Jesus nos ensina também sobre compaixão. E compaixão é elemento raro, muito raro. Porque significa pensar na outra pessoa antes de pensar em si mesmo. Se deixar condoer, tocar pela outra pessoa. Isso é realmente algo que não se acha com muita facilidade por aí. Mas com Jesus nós aprendemos que é bom ser uma pessoa compassiva, se deixar tocar pelo outro, perceber a sua necessidade, perceber o seu sofrimento, a sua luta, a sua aflição e exaustão.
e, se Deus nos der a condição, oferecer a ela um pastor que melhor do que nós pode cuidar delas. E o terceiro elemento é o elemento da confiança plena em Deus, o elemento da oração. Uma vez eu falei aqui, quando nós estávamos estudando a vida do profeta Elias, e eu gostaria de encerrar com essa afirmação. Só ora com fervor quem está em grande necessidade. A oração fervorosa só acontece se você sabe o tamanho do seu problema. Por isso é que Jesus disse para os discípulos: a seara é grande, o campo é grande, é vasto. Eu não quero que vocês saiam por aí fazendo sem pensar, fazendo sem a companhia certa. Então, antes de sair por aí, falem com Deus, busquem a Deus, entendam o que os aguarda. A dinâmica de Jesus tem muito a nos ensinar sobre a dinâmica nossa mesma, a nossa própria. Então, quem sabe, durante essa semana, essas palavras nos acompanhem, nos ajudem a pensar sobre a rotina da nossa vida. E como é que nessa rotina, em meio aos compromissos, aos acertos e aos desacertos, Deus possa dinamizar a nossa vida. Será que a gente poderia cantar de novo aquele cântico da ansiedade? Quer dizer, contra a ansiedade? Nos ajudando a confiar em Deus, né? Mas o conjunto pode nos ajudar de novo com esse cântico. Vamos ficar todos de pé para fazer isso. Agradar a Deus, angustiado, viver impaciente, agitado. Ansiedade é de fato errado. Eu não posso nem quero mais viver assim. É como confiar desconfiando, então pagar pra ver, levando. É como entregar, controlando. Eu não posso e nem quero mais viver assim. Eu só quero e posso adorar a Deus, quando a Ele entregar tudo em oração, e não só paz a
então orar. Nós te damos graças, Senhor, por ter nos trazido aqui hoje, cada um de nós. O Senhor bem sabe o que trazemos conosco, nossos sentimentos, nossos pensamentos. O Senhor bem sabe, ó Deus, o que precisa ser confrontado e confirmado. E é por isso, ó Deus, que nós nos reunimos para ser ensinados pelo Senhor, para ouvir a mensagem do Senhor pela palavra, para refletir em como vamos viver, se confiando totalmente ou não. Ó Deus, que saímos daqui encorajados pelo Espírito e pela palavra do Senhor, a viver segundo a boa notícia desse reino inabalável, desse Rei que deixou o seu palácio eterno para andar entre nós, para nos abraçar, para nos curar, para nos ouvir, para tomar a nossa mão e nos dirigir. Ó Deus, ajuda-nos a ter essa dimensão, olhando firmemente para Jesus, sempre. E ajuda-nos a manifestar esse testemunho. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós, a Igreja de Deus, agora e sempre. Amém. Queremos saber se temos aqui conosco hoje alguém que está nos visitando. Se houver e pudesse colocar de pé um instante só, por favor. Gostaríamos de destacar essa importante presença. São todos muito bem-vindos. Começando lá do fundo, o pastor André, mas atrás do pastor André tem um casal lá. Qual é o nome de vocês? Muito bem-vindos, viu? O pastor André está conosco desde a manhã. Pastor André é pastor no estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo de novo, André. E vocês? Qual o nome de vocês? Muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. E a senhora? Noimara, sua irmã da Guimarães. Ah, legal. Que bom tê-lo aqui com a gente. E você? Milton. Três Corações. Bem-vindo, Milton. Muito bom ter você com a gente. Os irmãos que estão aí ao lado dos visitantes, queiram cumprimentá-los em nosso nome. Você sabe que através do boletim você não só pode se informar, mas vir a participar daquilo que entendemos que Deus está nos convocando a fazer. Então, por favor, dê atenção ao boletim. Irmãos, tenham todos uma boa semana. Exaltado nas alturas,
pra ele, né? É 10 conto, mas ele ganha 10 conto pra fazer isso. Nossa, pô, tchau pra você, manda pra você. Minha mãe não tá aí não, né? Senão não vem. De manhã.